Eles já passaram dos 70, 80, alguns dos 100 anos de idade e vivem em lares e casas de repouso. Por isso, mais que integrantes dos grupos de risco para a Covid-19, estes idosos estão entre os mais vulneráveis, o que fez acender uma luz de alerta nas instituições de longa permanência. Cuidado da enfermagem, como o uso de máscara, a lavagem das mãos, usar a luva nas trocas, né? Então, assim, é tudo muito bem elaborado. Comida, roupa para lavar, né? Que nós temos lavanderia aqui na casa. Então, é tudo muito bem assistido. Esta casa de repouso particular na zona sul da capital paulista tem hoje 32 idosos, de 78 a 101 anos de idade. Para tentar barrar a entrada do novo coronavírus, a direção mudou bastante a rotina do lugar. Os cuidados com a higiene dos funcionários, que já eram comuns, foram redobrados, como mostram estas imagens feitas pelos cuidadores. Lavar as mãos, cobrir os sapatos e usar álcool em gel são práticas repetidas muitas vezes ao dia. Para não oferecer risco aos idosos, nós conversamos com a responsável técnica da instituição na calçada e ela nos detalhou o que tem sido feito. Primeiramente, prevenção, né? É uma casa que recebia sempre as visitas dos familiares, então uma das medidas foi estar privando essa visita para justamente não circular esse vírus, não vir nada de fora. As visitas, que antes podiam ser diárias, estão suspensas desde a primeira quinzena de março. Matar as saudades da família agora acontece só pelas redes sociais e por telefone. Os idosos fazem chamadas de vídeo, recebem e mandam recados para os parentes. Até aqui o esforço tem dado certo. Nenhum caso suspeito ou confirmado da doença foi registrado na casa. Mas se isso acontecer, a direção já sabe como agir. Se vir a acontecer, né, como nós temos a equipe de enfermagem 24 horas na casa, aí a gente aciona a unidade básica de saúde, a princípio isola o paciente em algum quarto na casa, só ele, e para tomar as devidas providências. Se agravar, aí sim é decidido se vai ou não para o atendimento emergencial, no caso no hospital. Mesmo com todos os cuidados, nem todas as instituições de longa permanência se sentem preparadas para dar a assistência necessária caso algum interno seja infectado pelo novo coronavírus. Algumas casas, em especial as filantrópicas ou aquelas mantidas pelo poder público, não têm, por exemplo, quartos individuais para manter um idoso em isolamento. E já há relatos de falta de equipamentos de proteção individual para os funcionários. Em atividade há 70 anos, a Casa de Idosos Ondina Lobo, também na zona sul de São Paulo, funciona em um prédio amplo e, segundo a gestora, já tem quartos separados, caso seja necessário isolar alguns dos 62 internos que hoje vivem aqui. Realidade diferente da maioria das instituições existentes no país, sejam elas privadas, públicas ou filantrópicas. A maioria das instituições, principalmente as públicas e as filantrópicas, naturalmente já tem uma dificuldade financeira de arcar com tudo que o idoso precisa, né? Então, nessa situação, a casa não representa todas as instituições. Outra dificuldade enfrentada pelas instituições sem fins lucrativos desde o mês passado é a diminuição dos recursos financeiros. Com a suspensão das visitas, os eventos beneficentes, bazares e outras atividades de arrecadação deixaram de ser realizados. E as doações também diminuíram. Assim, a compra de material básico começou a ficar comprometida. As instituições de longa permanência é da área social, né? Então não é necessariamente obrigatório ter um profissional de saúde nesse tipo de instituição. Então nós precisamos, justamente para dar qualidade e garantir bom atendimento para os casos severos e agudos que nós não damos conta de oferecer. Primeiro, pela dificuldade generalizada dos EPIs, e segundo, porque precisa de um treinamento e que só o serviço de saúde pode dar conta desse atendimento adequado. Dependemos dos nossos serviços de bazar para a receita, né? Tanto a parte de diminuiu a nossa receita, então a gente precisa das doações da comunidade mesmo, né? A gente tem a campanha Convide, né, para que as pessoas nos ajudem financeiramente a manter os nossos 62 idosos aqui na casa e esperamos passar dessas 100 todos saudáveis. Algo que dificulta a chegada de verbas públicas aos abrigos é o fato dessas entidades serem consideradas de assistência social e não serviço médico. A grande preocupação dos gestores das instituições de longa permanência e especialistas da área é que se repita aqui o que aconteceu na Itália, Espanha e na semana passada em Nova York,
onde idosos acabaram deixados nos abrigos sem assistência e dias depois foram encontrados mortos, vítimas da Covid-19 ou do abandono. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, até a última sexta-feira foram registrados 29 casos suspeitos, 15 confirmados e 2 mortes em 17 das 678 casas de repouso da capital paulista. Segundo Ieda Duarte, enfermeira e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, o primeiro passo para afastar essa possibilidade é preparar um plano de atendimento e deixar claro a todas as instituições como elas devem agir caso um idoso fique doente. A pessoa idosa, caso ou suspeita, ela começa a apresentar sintomas ou você acha que por alguma razão ela pode ser um suspeito, ela seria afastada da instituição, levada para uma instituição de saúde, adequadamente tratada nessa instituição de saúde, cumpriria a quarentena, ela melhorando, cumpriria a quarentena e voltaria depois, aí você teria todo um trabalho de retorno para a instituição. Só que o que está acontecendo agora é que as instituições de saúde, aqui a gente vê essa realidade, elas já estão abarrotadas, elas já estão lotadas com a população em geral. Então, como é que fica a reserva de leitos para esses idosos? Porque eles não podem esperar, eu não posso ficar esperando. Na hora que eu fico esperando, eles estão contaminando outras pessoas. Eles estão contaminando os próprios idosos, os profissionais que cuidam deles, então isso é um ciclo que não tem como romper. Para tentar evitar a chegada do novo coronavírus às casas de repouso, uma das saídas é seguir o recado da dona Estevita. Fique em casa e, de preferência, sempre com carinho.